Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV. Lembrando a você que você pode dispor das nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte e o Bereshit, que são 3 obras que estão tendo uma aceitação muito grande no meio espírita, no meio não espírita. São livros que fazem parte hoje do nosso curso de pós-graduação em Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, onde nós temos licenciatura, especialização e mestrado em Ciências das Religiões. Mas o assunto de hoje é a resposta do nosso querido Sérgio. Até que enfim, Sérgio? Vamos chegar quando você pede para a gente comentar sobre a verdadeira tradução do Pai Nosso. Eu tenho nessa obra, analisando, o Sermão do Monte, aqui nós temos o Pai Nosso traduzido do hebraico, do grego, grego e o comentário para o português. A oração do Pai Nosso é considerada uma das orações mais profundas da humanidade. Jesus fala tudo. Ele começa dizendo no capítulo 6, versículo 5, sobre a necessidade da oração ser feita com humildade. Ele cita a parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo orar, e um se exaltava enquanto o outro se humilhava na oração. Essa é a primeira colocação que Jesus faz, mesmo porque o verbo hebraico lehit palel, que significa em hebraico, é traduzido como oração. Na verdade, hit palel significa, o radical palel em hebraico significa julgar a si mesmo, o que significa que o Pai Nosso deve ser, a nossa oração deve ser uma autoanálise. Daí porque os orientais quase sempre não rezam, meditam. É uma entrada para dentro de si mesmo, que Jesus diz assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em segredo e que vendo em segredo também te recompensará. Portanto, é o silêncio, é a mensagem do seu coração para com Deus que vai fazer com que esta sintonia penetre e unam os nossos pensamentos à luz divina que está a nos ouvir. E, como Jesus disse, antes mesmo de pedires qualquer coisa, vosso Pai Celestial sabe do que tu precisas e também sabe do que a gente merece. Daí porque a gente não deve pedir coisas a Deus impossíveis. A gente só deve pedir a Deus aquilo que a gente realmente merece. Na verdade, o Siddu, que é o livro de oração judaica, ele classifica as orações em 4 tipos. Só que 3 orações praticamente é de agradecimento, louvor, e uma só de pedido, que deve ser feito pelos outros e não por nós. Porque nós só poderemos receber aquilo que merecemos. Daí porque Jesus disse que quando a gente estiver orando, não useis das línguas dos pagãos, como ele usa assim, das línguas dos goim, né? Não use as repetições, porque não é a repetição que vai fazer com que você seja escutado, mas sim a sinceridade, a reforma, a mudança interior. A gente, na oração, deve receber aquilo que a gente merece. E aí ele finalmente diz assim: quando orardes, orai assim: Pai nosso dos céus, santo é teu nome, venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores, não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. E aqui a gente aproveita, eu vou comentar ainda durante o resto do programa, mas eu aproveito aqui para justificar a resposta ao meu amigo Hermílio Borba, do Recife, quando ele diz que no livro Boa Nova, de Chico Xavier, no final da oração Pai Nosso é dito: porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Realmente tem, meu querido Hermílio, mas esta colocação
foi interpolação feita depois da oração de Jesus, porque você sabe que os evangelhos foram muito, retiraram coisas de uns, introduziram coisas dos outros, e com certeza o Espírito que recebeu, que Chico recebeu, utilizou essa interpolação posterior, porque está em muitos Pai Nossos, traduzido em português. E ele utilizou sem nenhum problema. Isso não significa que ele não soubesse, mas porque, na verdade, quando ele diz, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre, é uma redundância daquilo que a gente já sabe que o poder de Deus é imenso. E também é um gesto de humildade, não existe nenhuma ofensa em ter se colocado, nenhum engano da parte do Espírito de ter utilizado, como você diz aqui, no seu livro Sermão do Monte, não há relato sobre essa passagem, realmente não há, porque eu traduzi do original, e no original não tem, foi interpolado depois. E aí, quando Chico Xavier, no livro, como você bem coloca aqui, Boa Nova, ele colocou isso porque o Espírito retirou do texto em português, porque ele não achou nada demais, porque realmente não existe nada contrário, apenas não foi o que Jesus disse. Mas como Jesus ensinou a humildade, o reino, o poder e a glória para sempre pertence a Deus, não resta a menor dúvida. Não há nenhuma ofensa. Aliás, eu me lembro muito bem do que uma vez me perguntou isso também, o meu amigo, irmão querido, pastor Neemias Marien, de saudosa memória, que para muitos ele morreu, para mim não. Ele está muito vivo e eu já estive com ele várias vezes depois que ele viajou para a espiritualidade. E sempre que eu me encontro com ele, eu desperto ou eu volto muito reconfortado. Porque o meu amigo pastor Neemias uma vez ele perguntou sobre isso. Meu amigo, professor Celestino, e essa interpolação? Eu digo, pastor, isso não tem nenhuma ofensa. O senhor sabe que é uma interpolação, mas não tem nada demais, não tá desfazendo, apenas está acrescentando algo que vem redundar, ou seja, ou confirmar o que Jesus já disse, humildade na oração. É reconhecer que Deus é supremo, é reconhecer que Deus está acima de tudo. Portanto, meu querido amigo Hermílio de Recife, eu acho muito coerente a sua colocação e não sou contra isso, apenas não tem no original. Mas você sabe que com o tempo, como eu já coloquei aqui, foi interpolado, mas não está absolutamente desfazendo de nada, não faz mal. Mas quando eu coloco essas questões, é porque mais uma vez eu digo, eu sou, além de professor, eu sou um pesquisador. E eu tenho a obrigação de informar aquilo que eu encontrei. O que eu não encontrei, eu não tenho. Embora respeite Chico Xavier e todos os seus espíritos amigos, Emmanuel, André Luiz, Meimei, todos esses espíritos amigos que estavam sempre trazendo suas mensagens através dele, são digníssimos do nosso respeito, mas lembremos do que Kardec diz, que os espíritos não sabem tudo, está a nível de acordo com o seu conhecimento. Não sou nada contrário a esta frase, porém é uma colocação posterior. Nós vamos ao pequeno intervalo e aí sim voltaremos para fechar com o comentário final sobre o Pai Nosso. Até já!